E eu sou o Iter. Então, nós estamos aqui nesse nosso novo projeto, que é explicar da nossa maneira, do nosso modo de explicar, os problemas de veículos que aparecem nas oficinas. Exatamente, ok. Eu vou explicar a parte teórica e você vai trazer um caso. Ok, já tem um caos preparado aqui, Fábio. Ah, beleza. E o que mais? Nós gostaríamos de contar com o apoio dos nossos espectadores que tragam DTCs, algumas falhas, algumas coisas que seriam interessantes da gente estudar e trazer da nossa maneira como explicar esse fenômeno, os fenômenos que estão ocorrendo e relacionados com os causos. Sim, essa participação deles é importante, né? Pra gente, isso vai enriquecer o material que a gente pode apresentar. E aí será de grande ajuda, sim. Pois é, além de ajudar a gente, nós, assim, acho que a nossa maneira de explicar vai atrair algumas pessoas, porque não existe novidade. A novidade talvez seja a maneira de se fazer a explicação, de criar a didática de como se explicar o problema. Ok. Iter, hoje a gente vai estudar a questão do processo de troca de gases em um motor 4 tempos. E se as pessoas assistiram a nossa aula essencial, uma das coisas que vai aparecer muito é aquela questão do equilíbrio das energias cinética e potencial. Então, por exemplo, se eu solto uma bolinha, se é uma bolinha, eu solto ela, simplesmente eu largo ela, essa bolinha ela sai de uma velocidade zero, mas ela tem uma energia potencial gravitacional vinculada a ela. A bolinha vai ser atraída pela ação da gravidade e ela vai ganhando velocidade à medida que ela perde energia potencial. Ela vai perdendo altura e ganhando velocidade, ganhando energia cinética. Isso vai acontecer em algumas situações lá nesse processo de troca de gases do motor, onde nós vamos ter situações estranhas. Por exemplo, o pistão subindo e o gás entrando. E em outras situações, o pistão descendo e o gás saindo. Então, é mais ou menos isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, nós estamos aqui com o processo de troca de gás de um motor 4 tempos. O que acontece? Vamos iniciar com o processo de admissão, primeiro passo. 15 a 10 graus, 10 a 15 graus antes do motor superior, abre-se a válvula de admissão. Observa, o pistão ainda está subindo e a válvula de admissão já se abriu. Por que o ar vai entrar e não sair? Porque lá na tubulação de admissão, os gases têm ganharam energia cinética e eles possuem energia cinética suficiente para conseguir entrar na câmara de combustão, apesar do pistão estar subindo. Então, o pistão continua subindo até chegar aqui, ao ponto morto superior, e a partir daí, logicamente, que agora o pistão está favorecendo a entrada do gás, a entrada do ar, pode ser somente o ar ou ar e combustível, e aí ele vai ter o processo de admissão até o ponto morto inferior. Bom, a partir do ponto morto inferior, o pistão volta ao processo de ascensão, mas mesmo assim a válvula de admissão permanece aberta por causa da energia cinética dos gases de admissão. E aí vai até o fechamento da válvula de admissão, isso vai ocorrer aí em 40, 60 graus depois do ponto morto inferior. A admissão é um dos períodos mais longos, dos tempos mais longos, talvez o segundo mais longo, ele demora em média 240 graus, esse processo de admissão. Lógico que se você tem um processo em que, se a válvula de admissão ela fecha antes, você tem pouca entrada de gás. Se a válvula de admissão fecha depois do tempo, a tendência é o pistão expulsar os gases pela admissão. Então existe um ponto aqui ótimo entre a abertura e o fechamento, entre o ponto de abertura aqui e o ponto de fechamento da válvula de admissão, para ter o máximo de ar e combustível admitido. Né? Eu vou mencionar ar e combustível pensando no motor do ciclo Otto com injeção indireta. Mas se fosse um motor do ciclo diesel ou um motor de injeção direta, às vezes esse processo aí vai ser somente ar. Né? Ok? Em seguida, inicia o processo de compressão. Então, fechou a válvula de admissão, a compressão ela vai até o momento da centelha. E aqui, Iter, eu quero lembrar um negócio, Iter, é o seguinte:
a centelha vai ocorrer aí de 0 a 40 graus antes do ponto morto superior. Então é o seguinte, eu sei, eu sempre fui muito ruim de futebol. Eu sempre joguei, eu sempre fui o último cara a ser escolhido no jogo de futebol. Mas eu aprendi a gostar do futebol, eu nem aprendi a gostar. Eu acho que eu gostava mais das histórias do que provavelmente do futebol. E o meu pai é um apaixonado pelo futebol. E meu pai consegue assistir várias partidas no mesmo dia. Certo. Então eu vou lembrar aqui um momento épico do futebol mundial. Assim, eu conheci de muitas histórias de futebol, apesar de eu não ter conhecido a maioria dos personagens. Então é o seguinte, tem um momento épico do futebol mundial, e assim, de grande felicidade para nós brasileiros, que é o seguinte. É o final da Copa de 1970, o Pelé recebe a bola na pouco à frente assim, da meia-lua, e de repente ele vira meio que para o lado e rola a bola em direção à bandeirinha do córner, a bandeirinha do escanteio. Aparentemente ele joga a bola para o vazio. 2 segundos depois, com a bola já rolando, a bola está cruzando a grande área, assim meio que na diagonal. 2 segundos depois, a câmera pega então o Carlos Alberto numa velocidade incrível, surgindo meio que do nada. E ele, no 3º segundo, ele já está comemorando o gol, porque ele dá um tiro com uma força incrível, rasteira, impossível do goleiro pegar, e é o 4º gol do Brasil na final da Copa do Mundo de 1970. E por que eu estou falando isso, Witter? Porque a centelha ela vai ocorrer antes do ponto morto superior, para que a pressão máxima ocorra logo depois do ponto morto superior. Entendi. Entendeu? Você não vai soltar a centelha exatamente no ponto morto superior, porque senão você vai perder o momento de pressão máxima, o pistão já vai estar descendo e você não vai ter aquela força ajudando. Né? Então, ela tem que ser liberada antes. A centelha tem que ser liberada antes, ela vai ser liberada de 0 a 40 graus antes do ponto morto superior, para que o ponto de pressão máxima ocorra após o ponto morto superior. Se a centelha for muito avançada, o que pode ocorrer é a pressão máxima ocorrer antes do ponto morto superior e voltar, dar um retrocesso. Né? E se ela for muito retardada, aí a gente vai perder muita energia, vai perder vai perder potência, vai perder rendimento do motor, porque a gente não vai ter aquele momento de pressão máxima logo depois do ponto morto superior. Correto? Ok, correto. Beleza? Mas essa aqui é onde a central tem o maior controle, porque ela controla bem a ignição, mas ela não tem tanto controle sobre as válvulas de admissão e escape. Então vamos focar um pouquinho mais na válvula de admissão e escape. Terminada a compressão, é o menor dos tempos, tá? A compressão dura em média 110 graus e aí inicia o processo de combustão ou de explosão. Tá? Então, pessoal, tem que atingir o máximo da pressão vai ocorrer aqui, logo após o ponto morto superior, e aí o pistão vai empurrar, vai girar a árvore de manivelas com a máxima força que ele possui em função da energia disponível no processo de queima. Até o momento em que abre a válvula de escape de 40 a 60 graus antes do ponto morto superior. Abre-se antes, por quê? Porque aqui os gases têm uma boa pressão e eu vou usar essa pressão disponível para expulsar os gases mesmo com o pistão descendo. Tá? Agora eu tenho energia potencial e aí abre-se a válvula de escape e ela vai então passar pelo ponto morto inferior, o pistão começa a subir, a válvula continua aberta, chega no ponto morto superior, tudo bem favorecendo. Aí, 5 a 20 graus depois do ponto morto superior, a válvula de escape se fecha. Tá? Então, de novo, tem aqui um período pequeno, aqui, ó, um período curto aqui, em que o pistão está descendo e os gases estão saindo, graças a uma energia cinética que esses gases ganharam aqui nesse processo que o pistão estava empurrando os gases para sair. Ele ganhou uma energia cinética e os gases vão ser expulsos, mesmo com o pistão descendo. Beleza? Esse é o maior. Logicamente que se a válvula de escape fechar aqui,
né? Depois desse ponto de equilíbrio, aí o que vai acontecer? Vai ter um processo de sugar os gases de escape de volta para a câmara. E se ele fechar nessa região aqui, ó, o que vai acontecer é que existe um resíduo de gases de escape que não vão ser expelidos e vai ocupar espaço de água e combustível no próximo ciclo. Okay? Então, tudo tem um ponto de equilíbrio aqui. Lembrando ainda um agravante, né? Que nessas questões das válvulas, muitas vezes existe a situação de marcha lenta que é bem diferente da situação de plena carga. Ok? E aqui, ó, se você atentou bem aqui, Witter, aqui tem um período em que a válvula de emissão está aberta e a de escape também, que é o chamado cruzamento de válvulas, que ela vai durar, em média, 25 graus. Tem o cruzamento das válvulas. Tem o cruzamento das válvulas. Que é de 25. Isso. Isso também é outra situação de equilíbrio, porque na plena carga, os gases de escape estão saindo com muita velocidade e eles formam uma espécie de vácuo que favorece a entrada do ar da admissão. Então, na plena carga, é vantajoso. Na marcha lenta, pode ocorrer um perigo, que seria o quê? Estando as duas válvulas abertas, se o motor for de injeção indireta, tem uma borboleta de estrangulador, então a pressão aqui no colete de admissão é muito baixa, pode ocorrer a seguinte situação: o gás vai entrar pelo escape e sair pela admissão. Então, existe aí um fator crítico nesses motores de injeção indireta com borboleta de aceleração, dificultando aí essa questão do cruzamento de válvulas, que às vezes é necessário para melhorar na plena carga, mas que dificulta na marcha lenta. Então é isso aí, Witter. Eu vou colocar agora só um resumão de tudo para todo mundo ver aí na tela, ok? A hora que o momento que fecha a admissão, a da admissão, abre a admissão, tá? O gráfico completo. Eu não sei se a minha explicação ficou tão boa, mas eu gostei demais desse meu gráfico. Eu gostei. Importantíssimo nesses tempos. O gráfico ficou ótimo também. Ok? Vou deixar contigo para você trazer o caso que vai mostrar a relação disso que eu falei com um problema que você enfrentou aí no seu dia a dia. Tá certo. Então, olá a todos, né, novamente. Eu vou compartilhar aqui contigo, então, o meu caso e com vocês também. Bom, Fábio, o caso que eu separei é esse aqui, ó. Ocorreu lá, e até mais de um caso. Na verdade, ele se trata de um relato de vários causos, né, que foram recorrentes nesse modelo aqui, ó, na Ford Ranger com motor 3.0 NGD Electronic Diesel, sistema de injeção Siemens SID 901. Esse sistema equipou esses modelos de 2005 a 2012. Então, como eu ia dizendo, eu tenho sim um caso separado aqui para vocês, que é relacionado a esse modelo aqui, ó, a Ford Ranger com motor 3.0 NGD, sistema de injeção SID 901. Esses sistemas equiparam esses carros de 2005 a 2012. E aproveito para lembrar aqui também que alguns modelos Troller, né, o Troller T4, saiu com esse mesmo sistema e esse mesmo motor. Então, o que a gente vai explanar aqui, né, você dando pode te atender, né, te deixar atento aí caso isso ocorra também num Troller. O que ocorria? Quais eram os sintomas? O motor ficava falhando, né? O motor com dificuldade para pegar, e em casos mais críticos havia um ruído no conjunto da distribuição motora, né? Durante as partidas, principalmente a frio, se ouvia um ruído ali no conjunto da distribuição motora. E quais os retornos, né, que o scanner dava? Ele poderia não ter nenhum registro de falha, poderia registrar o DTC P0016, né, que indica que a posição do virabrequim e a posição de comando de válvulas tem uma falha de correlação. O registro do DTC P0340, que indica que é sensor de posição do comando de válvulas, que é o sensor de fase, né, com mau funcionamento, ou o 0341. Você pode ter nenhum registro, uma situação onde não há nenhum registro de falha, ou só o 0016 ou o 0340, ou você pode ter o 0340 junto com o 0341 também, né? Então nós já relatamos todas as situações possíveis aqui para que vocês, quando pegarem um código de falha desses, já se atentarem para essa possibilidade aqui, né? E adiante eu separei o que? Que o histórico
desse caso em particular aqui, o motor falhava, parecia ratear, né? Em algumas situações ele chega a nem pegar, né? E a corrente, nesse caso aqui, a corrente da distribuição estava tão dilatada, né, que era possível perceber nitidamente lá que os tensores eles chegavam a tocar a tampa da distribuição motora. É claro que nesse caso aqui, numa análise visual, num estado muito crítico, você conseguia perceber essa questão da dilatação da corrente da distribuição motora. Mas nós separamos também umas sugestões aqui de diagnóstico, né, de investigação em casos onde o defeito não é tão evidente. Você tem lá o registro dos códigos de falha, né, mas visualmente você não ouviu um barulho na distribuição motora e nem chegou a desmontar o que pode ser feito nesse caso, né? Então a sugestão que a gente tem aqui é: você abre o diagrama, acessa lá o DiagWeb, né? Abre o diagrama correspondente aí para o motor 3.0, sistema SD 901, né? Como a gente está fazendo aqui nesse vídeo. E o nosso diagrama ele vai trazer de forma clara aqui, ó, sempre no lado esquerdo aqui, ó, nessa posição do diagrama, o sensor de rotação, ok? Vou até pegar uma canetinha aqui, ó, e ele te dá informações preciosas aqui, ó. Quais são? O sensor de rotação já tem a simbologia que te indica que ele funciona por efeito Hall. Isso já te dá noções de como você pode realizar teste nesse componente pela simbologia, que tem um retângulo com essas arestas. Trata-se de um componente que funciona por efeito Hall. Que o terminal 3 aqui é alimentado, que tem um circuito protegido aqui pelo fusível 44, né? Que o terminal de sinal aqui, ó, é o ME3, e esse ME3 significa que é o conector marrom, a letra M. A letra E indica que o terminal está na coluna E, e o 3 indica que está na fileira 3, esse terminal, para você identificar isso no conector lá do módulo de controle do motor. O C aí é de cinza, é isso? Isso, assim como aqui no sensor de fase você identifica que está protegido pelo fusível 42, que também trata-se de um sensor que funciona por efeito Hall, que esse aqui com essa elipse preta é o terminal correspondente ao fio de sinal, que lá no sensor é o terminal 1, né? O que me diz essas letras? Que o conector é cinza, que o terminal está na posição na coluna C e na fileira 1, que é a primeira fileira lá do conector. Então essas informações são importantíssimas, porque se você quiser instalar um equipamento, quer seja aqui no sensor, no terminal 1 ou aqui no terminal 2, o diagrama elétrico que vai te dar essa condição, para você ter confiança na hora de instalar o equipamento para fazer uma leitura, né? Ainda seguindo no diagnóstico, você utilizando lá um osciloscópio lá com pelo menos 2 canais, você pode fazer também a investigação da correlação do sinal de fase com rotação. Bom, eu tenho o diagrama em mãos, eu vou instalar o meu equipamento e eu vou ter, né, um sinal que eu possa comparar, né? Aqui em azul eu tenho o sinal de rotação, que você pode ver que é um sistema que funciona por uma roda dentada de 60 menos 2 dentes. Vai emitir esse sinal de onda quadrada, como eu disse lá, o sensor funciona por efeito Hall, e você pode comparar aqui com esse sinal em vermelho, que é o sinal do sensor de fase. Se você contar aqui, você vai ver que você tem 13 pulsos aqui na entrada do 14º pulso, ele libera o sinal do sensor de fase, que você pode comparar a correlação ou sincronismo por aqui. E aqui, ó, antes de chegar na próxima falha, né, você vê que tem aqui 5 pulsos. Antes de chegar na próxima falha, você pode fazer essa comparação, utilizar desse recurso quando visualmente, né, ou o sinal auditivo lá não houver barulho, você não tiver como identificar isso. Bom, pessoal, e aqui, ó, eu marquei os pontos que você pode utilizar de referência, não é isso? E indo adiante, você tem outro recurso também do diagnóstico, que é verificar o sincronismo mecânico. Acessando o nosso conteúdo, você vai ver lá como é feito o sincronismo do motor 3.0 NGD. Então você pode confeccionar a sua própria ferramenta ou utilizar um pino mesmo que você tiver na oficina de 7 mm e inserir ele aqui, ó, no bocal de abastecimento do óleo, né, nessa parte chanfrada do comando. Ele já vai garantir que a parte superior está sincronizada, né, no cabeçote. E aqui no virabrequim você vai introduzir essa ferramenta,
né, homologada lá pelo fabricante. Na parte posterior do motor, aqui na direção, nas costas do volante do motor, tem um furo. Você vai inserir isso aqui e garantir que a parte de baixo, né, o videobrequim, está sincronizado. Então você tem mais esse recurso aí para poder verificar o sincronismo desse motor. Então, o que causa o problema aqui no resumo é o desgaste, né, ou a dilatação, né, do conjunto de elementos responsável lá pelo sincronismo do motor, pela transmissão desses movimentos, que são a corrente e as engrenagens do sistema da distribuição motora. E isso causa uma defasagem lá na correlação entre o sinal de fase e rotação, com todos aqueles sintomas que nós relatamos. Bom, e qual a solução nesse caso? É a troca desse conjunto aqui, ó, o conjunto dos elementos que são responsáveis por esse sincronismo, pela transmissão desse movimento lá. Então, esse é mais um relato, né, que a gente teve a partir da experiência que a gente tem no contato com vocês. Essa troca de experiências a gente transforma nesse caos, e eu espero que seja útil aí a todos no dia a dia de vocês. Eu agradeço aí a oportunidade de colaborar. Obrigado a todos. Muito obrigado, Wilker. E agradeço a todos aí também que têm participado das nossas transmissões e contando com a colaboração de vocês na sugestão, que vai valorizar demais a nossa pesquisa e trazer essa informação para vocês sincronizado, né? Sincronizado. A expectativa do pessoal com a nossa capacidade de produção. Ok? Muito obrigado e até a próxima.